Boa noite a todos, meus irmãos. Estaríamos hoje aí no Uniluz, neste salão aconchegante, todos juntos, procurando nos harmonizar neste momento para realizar o nosso estudo doutrinário. Entretanto, devido aos últimos acontecimentos e à necessidade de estarmos isolados, resguardados, para evitar a propagação do coronavírus, e também considerando o respeito e o carinho aos nossos irmãos espíritas mais vulneráveis ao vírus, que não podem sair de casa, como os idosos, os doentes, nós então resolvemos fazer o estudo doutrinário assim, dessa forma, transmitir. Iríamos primeiramente gravar no Uniluz a palestra. Mas nós estamos, como vocês estão vendo, com alguns sintomas de gripe, que com certeza é H1N1, não é o coronavírus. E aí então nós vamos desenvolver o estudo que nos foi doutrinário, que nos foi proposto para a noite de hoje, cujo tema é Somos Todos Iguais, porém diferentes, mas aqui da minha casa. Eu estou aqui no meu quarto, num lugar mais resguardado, mais protegido, e aí nós vamos seguir o nosso propósito de espalhar aos ventos, essa doutrina maravilhosa. E esperamos que as palavras, o estudo de hoje consiga alcançar e consolar os nossos corações e também o coração dos nossos irmãos que estão em casa, que poderão tirar algum proveito do estudo. Vamos então, antes de iniciar a desdobrar o tema, vamos então fazer uma prece, pedir a proteção do nosso Pai maior, de Jesus e de Maria Santíssima. Mestre Jesus, divino condutor de nossas vidas, Maria Santíssima, Mãe protetora, neste momento, nesta hora grave que a humanidade passa, elevamos o pensamento a Ti, Jesus, e a Ti, Maria, para rogar que possam estender os braços sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, que nesta hora estertora, que possamos despertar a luz das dores, das dificuldades, das aprendizagens que estão sendo vivenciadas de canto a canto do planeta. Confiamos, Jesus, na intervenção dos benfeitores amigos, das Tuas hostes de luz, e rogamos especialmente nesse estudo a Tua proteção, o Teu amparo, e que vibrações de paz e de amor alcancem a todos que poderão nos ouvir, que estão agora conectados, vinculados a este momento de estudo doutrinário. Assim seja. Vamos lá? Vamos estudar? Então, o tema de hoje: somos todos iguais, mas diferentes. Somos iguais porque somos espíritos, somos filhos de Deus. Cada um de nós, uma individualidade, somos filhos do mesmo Pai. Somos iguais em humanidade, na nossa condição humana. Temos os mesmos direitos e também temos deveres na Carta da Vida. Mas cada um de nós encontra-se num estágio, num lugar do seu processo de desenvolvimento espiritual, do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Cada um de nós, exatamente por causa desse processo de desenvolvimento espiritual que é muito particular, que é muito individual, vê o mundo e percebe as situações de um lugar. É por essa maneira que Emmanuel, numa mensagem chamada Companheiros e Caminho, o benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, numa obra intitulada Companheiro, publicada pela FEB, pela editora da FEB, ele vem nos esclarecer. Prestemos atenção às elucidações
do benfeitor. Ele diz: quando te dispuseres a reclamar contra certos traços psicológicos daqueles que o Senhor te confiou no ministério familiar, medita na diversidade das criações que compõem a natureza. Cada estrela se destaca por determinada expressão. Cada planta mostra finalidade particular. A rosa e a violeta são diferentes, conquanto ambas sejam flores. Os caminhos do mundo guardam linhas diversas entre si. Também nós, as criaturas de Deus, somos seres que se identificam pelas semelhanças, mas não somos rigorosamente iguais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, desde o momento em que fomos criados pelo nosso Pai, nós encetamos um processo evolutivo que se deu a partir das experiências, das sucessivas existências reencarnatórias. Nessas experiências, cada um de nós, usando o nosso livre-arbítrio, nossa própria capacidade de percepção, de desenvolvimento, nós fomos trabalhando aspectos da nossa personalidade. Então, embora sejamos semelhantes em humanidade, nós temos diferenciações que dizem respeito não apenas ao processo evolutivo espiritual, mas também às afinidades e às experiências socioculturais. Existem características que as criaturas trazem do processo evolutivo da presente reencarnação, por exemplo, porque nasceram em determinada cultura, envolvidos em determinado agrupamento social, como nós aprendemos na sociologia e na antropologia. E existem as diferenças de caracteres, que têm a ver com a personalidade que vem se desenvolvendo à luz das experiências reencarnatórias. E ainda assim, não obstante todos esses aspectos, não apenas biológicos, culturais e da nossa própria caminhada como espíritos no processo evolutivo, somos cada um de nós uma individualidade. Somos únicos perante Deus. Somos todos filhos de Deus, irmãos, mas somos únicos. Ou seja, temos características e particularidades muito personalíssimas, que tem a ver com a nossa personalidade, com a estrutura da nossa personalidade. E isso é ruim? Não, isso é muito bom, porque cada criatura com suas nuances, com as cores da sua forma de ser, com as cores da sua personalidade, cada um de nós vamos compondo esse arco-íris, nós vamos compondo esse quadro, essa diversidade que revela a experiência humana e a beleza da experiência humana na Terra. Mas se pararmos para prestar atenção, ainda que sejamos diversos, múltiplos, diferentes, nós temos muitas semelhanças, pontos de convergência, exatamente na nossa condição de humanidade. Agora mesmo, vivendo essa experiência do confinamento, todos têm que ficar em casa, nós podemos visualizar nos vídeos que foram disseminados aí pelas redes sociais, tanto na Itália quanto na Espanha, na Itália principalmente, de forma emocionante, as pessoas indo para a varanda cantar. Podemos ver hoje uma espécie de mezzo-soprano, uma soprano, num vídeo, colocando uma caixa de som na mão do filhinho na varanda da casa dela, toda a família em confinamento, para não se contaminar, não espalhar o vírus e não piorar a grave situação da Itália. Podemos ouvi-la cantar uma música belíssima e nós nos emocionamos, tocou o nosso coração.
Naquele momento, quando eu estava escutando, eu estava ali também. Eu me vinculei a ela. Eu consegui compreender, entrar em sinergia com aquela situação, porque convergiu com a minha humanidade, que é também a dela. Então somos diferentes, somos particularíssimos, únicos, mas convergimos em vários aspectos, porque somos todos filhos de Deus. Nessa perspectiva, por sermos filhos do mesmo Criador, temos em nossa estrutura psíquica, temos correndo em nossa artéria espiritual o DNA divino. E todos nós, embora múltiplos, vários e diversos, diferentes culturalmente, socialmente, na caminhada humana, todos nós convergimos para Deus. Convergimos para essa sintonia perfeita com a divindade que nos criou. Então continua o benfeitor Emmanuel nessa mensagem maravilhosa. Conforme os princípios de causa e efeito que nos traçam a lei da reencarnação, cada qual se nos traz consigo a soma de tudo o que já fez de si. É o que estávamos falando. Tudo o que já fizemos de nós na poeira do tempo, na nossa caminhada, nas vidas anteriores, ali, além, alhures. Com a obrigação, todos nós, com a obrigação de subtrair dessas experiências, do substrato dessas experiências, os males que tenhamos colecionado, até a completa extinção. E multiplicando, somando os bens que já possuamos, para dividi-los com os outros na construção da felicidade geral. Então nós podemos dizer que cada pessoa, cada ser humano, ele está em construção, é uma arquitetura moral que está sendo construída no processo reencarnatório, nas sucessivas existências, nas sucessivas experiências. Nós vamos modelando, construindo os andaimes da nossa construção moral, nossa construção afetiva. E esse prédio que é a nossa evolução, né, que é o nosso desenvolvimento, ele pode estacionar e ele pode passar por grandes dificuldades a partir das nossas escolhas, das tendências negativas, dos sentimentos ainda aprisionados, ao atavismo, ao primitivismo, ou como André Luiz nos ensina na obra No Mundo Maior, ao porão, não é, do cérebro, aos estágios mais inferiores. Mas à medida que nós vamos passando pelas experiências, nós vamos conseguindo nos desatar desse atavismo, porque nos inscrevemos, devido à lei de causa e efeito, em experiências dolorosas. E essas experiências, essa travessia, né, esse atravessar por essas experiências, nos colocam nessa condição de despertamento. É o que podemos refletir desse momento. Toda essa situação do coronavírus, além fronteiras planetárias, está nos colocando todos, independente de raça, credo, etnia, a nacionalidade, todos estamos inscritos e ameaçados pela experiência. E estamos todos sofrendo. Isso quer dizer que existe uma aprendizagem coletiva. Existe um despertamento coletivo. Devemos prestar atenção, ficar atentos. O que é que essa experiência está nos convidando? A começar pela necessidade de pararmos, nos desconectarmos, ficarmos em casa, não podermos ir e vir na loucura do nosso dia a dia. Mas continua o benfeitor. Não queirais transformar os entes queridos sob o martelo da força. Nem Deus faz isso com a gente. Nosso Pai e os benfeitores amigos que nos tutelam o nosso desenvolvimento moral, eles não fazem esse processo de tutela, de cuidado, de incentivo na nossa evolução à força.
a cá martelos. Pelo contrário, há todo um planejamento, há todo um cuidado através de um processo, porque a evolução ela se dá em processo. O ser humano é um ser em processo, é um devir, é um vir a ser, é como um bordado que se costura todo dia, que se faz. Aqui acolá um nó, aqui acolá a gente consegue desatar e faz um laço, mas na frente tropeçamos em mais outro nó, e assim nós vamos no processo despertando, evoluindo. Ninguém precisa apagar, diz Emmanuel, a luz do vizinho para iluminar a própria casa. Uma vela pode acender a outra sem alterar-se. E aí então, como é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode pensar dessa mensagem aqui do benfeitor? Isso é muito importante. Uma vela pode acender a outra sem alterar-se. Isso quer dizer que, se conseguirmos acender a luz, ou nos vincular à luz que já nos é própria, porque a luz nos é em nossa genética divina, porque somos filhos de Deus, se conseguirmos fazer essa luz emergir, nós irradiaremos e ajudaremos, por nos iluminarmos, ajudaremos nossos irmãos também a se iluminarem. O exemplo, a postura, a ética existencial vale mais que 1000 palavras. Ama então os teus, aqueles com quem Deus te permite compartilhar a existência. Entretanto, respeita o caminho de realização a que se ajustes. Esse escolheu a senda do burilamento próprio, aquele procurou a via de trabalho constante. Outro escolheu a trilha de responsabilidades intransferíveis a fim de produzir o melhor. E outro, ainda, indicou a si mesmo para levar-se à vereda espinhosa das provações e das lágrimas. Auxilia cada um como puderes, entretanto não busque transfigurar-lhes o espírito. De repente, reconhecendo que também nós não aceitaríamos a nossa própria renovação em bases de violência. Essas reflexões de Emmanuel, elas também valem para o processo social, o processo coletivo. Não muito raramente nós vemos as pessoas querendo entabular um processo de transformação social a ferro e fogo, desejando que a sociedade mude a cá martelos, como diz o benfeitor. Mas tudo está em processo. Não apenas as criaturas humanas estão em processo evolutivo, mas também as sociedades estão em evolução, os países, as nações, o planeta, todo está em evolução. Isso nos faz lembrar o que aprendemos na doutrina espírita sobre a regeneração. O que seria esse momento de regeneração que nós ouvimos falar? As pessoas estão sempre falando, as mensagens, nas palestras. A regeneração é a fase que a Terra se inicia. Nós estamos iniciando o processo de regeneração. E é perfeitamente lógico, por injunção lógica da transformação, que sair de um estágio de planos de provas e expiações para um estágio de regeneração, é perfeitamente lógico que atravessemos essa turbulência. O que significa, então, esse momento do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociocultural, das transformações que nos levarão a esse momento desejado por todos nós? Significa que os últimos esgares da maldade, da crueldade, do egoísmo, do orgulho, que ainda existe dentro de muitos de nós, muito embora nós não reconheçamos, que os últimos esgares de uma postura cruel,
preconceituosa, violenta, racista, com as quais muitos de nós ainda nos sintonizamos, muito embora nos consideremos pessoas de bem. Ainda aderimos a bandeiras, a ideias antigas que provocaram guerras, lutas na história da humanidade. Ainda acreditamos que somos melhores que os nossos irmãos. Mas o Espiritismo, a doutrina espírita bem entendida, bem compreendida, ela nos esclarece de uma forma tão lógica e tão racional, que espíritas sabemos, que nós espíritas sabemos, que nós espíritos não temos pátria. Sequer temos uma casa. Nós estamos aqui. Estamos num lar, numa casa ou não. Apresentamos hoje uma carteira de identidade de uma federação, de um país, mas nós não temos exatamente uma nacionalidade fixa. Nós estamos aqui agora, poderemos vir a desencarnar amanhã, hoje ainda, e não demora, poderemos reencarnar num país mais pobrezinho deste planeta. Poderemos também ser exilados desse planeta, porque nós espíritos estamos jornadeando, estamos atravessando. O que significa para nós então estarmos num determinado país, numa determinada cultura, num determinado planeta? Estamos na Terra, não somos a Terra. Estamos hóspedes da Terra, o orbe, a morada querida que o Pai nos favoreceu para encetar o nosso processo evolutivo. Estamos aqui na Terra. O que significa a nossa presença nesse momento em que a Terra está mudando de estágio, está deixando de ser plano de provas e expiações para ser um plano de regeneração. Então eu devo atentar para a minha condição nesse momento. Devo buscar analisar qual é o meu estágio moral, qual é a minha condição, quem sou eu? Quais são os valores que cultivo? Quais são os sentimentos que ainda me prendem a uma forma velha, arcaica de estar no mundo, ainda elitista demais, ainda segregadora, egoísta, acumuladora, egocentrada? Reparem bem, meus irmãos, nesse momento que devemos ficar isolados em casa, não obstante as autoridades estejam avisando que não há uma crise de abastecimento, que não vai faltar alimento. As criaturas correram aos supermercados e estão lotando os carrinhos, acumulando, juntando, amealhando para si. Então tudo que está acontecendo agora tem um sentido para nós. Nós precisamos aprender. Nós estamos aqui inscritos nessa experiência porque há um grande sentido pedagógico para todos nós. Precisamos ser mais fraternos, mais amorosos, precisamos quebrar essas fronteiras e entender que estamos todos interligados, que não podemos viver dessa maneira egocentrada, fechados em nós. E aí então, isolados agora em casa, pela contingência do momento, porque então, usando nossas habilidades, as diferenças, as nossas características e peculiaridades, porque não podemos planejar maneiras de amenizar esse período de recolhimento? Porque não podemos pensar uma sociedade mais fraterna, mais humana? E finalmente entender o sentido da presença de Jesus de Nazaré entre nós, do nosso mestre, do nosso meio Rabi. Jesus, quando aqui estava sendo esperado nos palácios, nas sinagogas, porque os profetas e os poetas cantaram.
que naquela época o Messias viria à Terra. Não entendiam os homens. Esse Messias interplanetário, esse Messias humanitário, esse Messias para além interesses nacionais. Muitos judeus não compreenderam que Jesus não veio se associar a nenhum dos interesses políticos, nenhum dos interesses dos poderosos, muito embora os templos e os palácios lhe esperassem, lhe aguardassem. Ele então vem para junto de nós, como assim prometeu, mas escolhe nessa sua jornada, nessa jornadiana entre nós, ele escolhe nascer da forma mais desvalida que podia existir. Ele nasceu numa gruta de pedra, um local que abrigava os animais. Então já queria assinalar que estava conosco, mas não estava para os nossos interesses. Talvez seja o momento de começarmos a pensar esse Cristo ético, esse Cristo que nos convida ao desapego, que nos convida à fraternidade. E se não bastasse o seu nascimento completamente desataviado, escolheu Jesus caminhar entre os mais desvalidos da terra daquela época. Seus discípulos eram humildes pescadores. Aquelas pessoas que lhe seguiam eram os párias da sociedade. Sentado no barco de Pedro, a multidão na praia, ele pregava. Ensinava o Evangelho, as leis de amor. As leis interplanetárias de amor, porque o Evangelho significa o Códex Universal da Fraternidade, são leis universais. E ali do barco de Pedro ele ensinava através de parábolas, tentando de alguma forma plantar a semente em nossos cérebros infantis ainda. Um momento como esse que a Terra passa talvez nos convide a uma reflexão do significado profundo, psicológico, da presença de Jesus entre nós. Nos convide a refletir sobre nossos apegos, a olhar com mais amor para os nossos irmãos, os diferentes, a compreender o estágio de cada um, a condição de cada um, o lugar de cada um, a pararmos de guerrear, a compreender finalmente que o que acontece comigo aqui do meu quarto, reverbera em outras partes do orbe, porque estamos ligados pela teia da vida, fazemos parte da mesma humanidade. Que possamos então aproveitar esses dias de isolamento para estudar, para meditar, para fraternar, que busquemos formas de cooperar, de ajudar, de minimizar as dores, que possamos estar ativos na fé, que não nos sintamos desamparados, nem percamos tempo com revolta, com queixas, que possamos expandir e reverberar amor. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus. Bem-aventurados aqueles que amam, que perdoam e que trabalham para o bem-estar de toda a humanidade. Muita paz, meus irmãos.